Amém. É muito importante a gente entender essa questão da cosmovisão, porque às vezes a gente tem essa tendência de separar a nossa vida como secular e espiritual. Muitas vezes a gente acaba agindo assim, mesmo que a gente acredite que a vida não é assim. A gente precisa primeiro entender que o mundo é de Deus, Ele criou seres para habitar no seu mundo, e o que estragou tudo foi a queda. Só que Deus, amando o seu mundo, amando tudo aquilo que Ele mesmo criou, Ele tem um projeto de redenção. A gente não pode fazer essa separação entre o que eu faço lá na igreja, quando eu leio a Bíblia dentro do meu quarto, no meu momento de devocional, isso é minha vida espiritual. Agora, o que eu faço no meu trabalho, o que eu faço quando eu saio com a minha esposa ou meus amigos no restaurante para comer, ou em casa à noite tomando um vinho com meus amigos, isso é vida secular, isso não tem a ver com Deus. A gente não pode fazer essa separação. O que a gente faz, irmãos, no mundo secular, a gente faz como seres humanos, espirituais, não existe essa separação. Na mente de Deus, por exemplo, a Bíblia não apresenta para a gente esse tipo de coisa, essa separação. E aí, para a gente não fazer isso no nosso dia a dia, a gente precisa ajustar a nossa cosmovisão. Até mesmo para a gente não ser encharcado e para que a gente não acredite em outras cosmovisões, como o Clavinho apresentou aqui, que são imitações da cosmovisão verdadeira e bíblica, que o próprio Deus nos mostra e apresenta para cada um de nós. Então a gente vai entrar agora de uma forma específica na criação, e daqui para frente a gente vai aprender criação, queda e redenção em cada módulo, mas entendendo isso da forma correta, da forma como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia expõe para cada um de nós. Eu quero começar fazendo isso, lendo com vocês esse texto de Atos. A gente vai ler bastante a Bíblia aqui, tá? Então deixa a sua Bíblia já aberta, fica com ela na sua mão. Se você está no celular, deixa já ligado aí na sua mão. Vamos ler junto Atos capítulo 17, dos versos 22 ao 31. Abra a sua Bíblia aí. Não sei se você vai se lembrar, isso aqui é um discurso de Paulo no Areópago. Paulo, ele tinha uma forma de evangelizar que era a seguinte: ele chegava nas cidades e ele entrava em sinagogas. Sinagogas eram lugares onde os judeus eram instruídos. Os judeus foram dispersos, durante muito tempo, e eles não tinham mais o templo em alguns desses lugares, por exemplo, os judeus que viviam ali na Grécia. Então eles criavam sinagogas para que eles pudessem se reunir frequentemente e pudessem estudar a palavra de Deus, para que isso pudesse ser um lugar, obviamente, de ensino, de instrução. Então Paulo, de uma forma assim, padronizada, ele geralmente chegava nas sinagogas, porque, obviamente, os judeus já tinham um contato com as escrituras, era algo um pouco mais fácil de início para ele apresentar o evangelho, e ele usava as escrituras para provar que Jesus era o Cristo, o Messias esperado, beleza? Só que em Atenas, ele não só faz isso, ele não apenas entra numa sinagoga, como ele também prega de forma pública. Então ele começa a pregar numa praça, e aí naquele lugar onde a filosofia era mais desenvolvida, e as pessoas gostavam de ouvir coisas novas, aquelas pessoas começam a ouvir um ensinamento novo e falam, isso aí você tem que trazer aqui para o lugar principal, para o Areópago, a gente quer te ouvir mais falar sobre isso aí. É como se Paulo estivesse num primeiro momento falando para um grupo menor de pessoas e todo mundo, não, vai lá para a tenda maior, que aí mais gente vai poder te ouvir sobre esse assunto. E Paulo começa, e é o que a gente vai ler agora aqui. E aí o texto diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Ele fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando, possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração.
Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí o texto vai dizer que quando Paulo fala de ressurreição, as pessoas começaram a falar: você ficou louco, a gente nunca mais te ouviu não, tudo bem, a gente já ouviu o suficiente, pode sair daqui. Só que Deus usa isso para a sua glória e algumas pessoas se convertem com esse discurso de Paulo. O que é interessante a gente analisar nesse discurso dele? Se você olhar com tudo o que... com a lente de tudo que a gente está vendo aqui, desde que começou esse dia, você vai perceber que Paulo utiliza essa estrutura de criação, queda e redenção. Ele está usando essa cosmovisão, que é uma cosmovisão bíblica, para evangelizar, para falar de Deus, para falar para as pessoas a respeito da verdade. Não é a nossa verdade, é a verdade. A verdade do Deus que é o único verdadeiro que criou todas as coisas. Ele já parte do pressuposto que Deus existe, Ele é um Deus real, Ele pega elementos culturais ali do seu tempo, usa poesias daquele tempo, daquele local que aquelas pessoas conheciam, pega isso e prega o Evangelho. E ele também fala a respeito do pecado daquelas pessoas. Ele mostra que a queda afetou isso dentro de cada um de nós. Tanto é que a gente não consegue enxergar esse Deus, a gente é capaz de adorar qualquer coisa. Tanto é que esses homens fizeram um altar para um Deus que eles nem conheciam. Vai que existe alguma divindade aí que a gente possa ter deixado de lado. Existe aqui um santuário em homenagem a essa divindade talvez. E Paulo fala, isso é um equívoco, não é isso que a palavra nos ensina, não é isso que Deus nos mostra. E aí no fim ele apresenta então a redenção, ele apresenta Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador. Os gregos que estavam ouvindo o apóstolo Paulo não conheciam o Deus verdadeiro. E ele então apresenta esse Deus usando exatamente essa estrutura: criação, queda e redenção. Já adianto aqui para vocês, se você quer pregar o Evangelho para algum amigo de oração, para alguma pessoa que você tem contato rotineiramente, você precisa usar essa estrutura. Isso vai ser fundamental para você. Você vai falar de criação, Deus criou todas as coisas, existe um Deus que é verdadeiro, é o único, é o Deus a quem nós todos servimos, fomos criados por Ele, ainda que você não reconheça. Existiu a queda, ela mudou a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar, a gente não consegue enxergar esse Deus como deveria, mas enfim, existe uma redenção. Se a gente reconhecer o nosso pecado, reconhecer Jesus, todas as coisas podem ser redimidas para a glória de Deus. Essa é a melhor forma, irmãos, da gente apresentar o Evangelho para quem não conhece. Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que toda a história pode ser resumida nesses 3 grandes atos: criação, queda e redenção. Tudo bem? A gente precisa entender de uma forma correta cada um desses atos para a gente conseguir explicar o que a gente vê. Não só para os outros, mas até para a gente mesmo. Muitas vezes a gente tem dificuldades de entender coisas que acontecem talvez na nossa vida ou na nossa história, só que quando a gente ajusta a nossa cosmovisão, quando a gente entende essa estrutura criada por Deus, e mais ainda que toda a história é de Deus, muita coisa pode mudar e pode ser transformada na nossa vida. A gente precisa entender isso de uma forma mais precisa, para que a gente consiga tomar decisões de uma forma mais correta, mais agradável a Deus, e que sejam mais benéficas a nós mesmos, para a gente conseguir chegar a conclusões bíblicas sobre o que é certo e errado aos olhos de Deus. E isso é muito legal, porque se a gente internaliza isso, irmãos, a gente vai ver que isso fazendo parte da nossa... não só da nossa mente, mas de todo o nosso ser mesmo, do nosso coração, a gente vai ver que a nossa forma de pensar, de agir, de falar, todas elas vão acontecer para a glória de Deus. E a criação, obviamente, é o ponto de partida. Criação é o ponto de partida. A gente precisa entender criação para que a gente entenda a queda e para que a gente entenda a redenção. A gente não vai conseguir entender de uma forma correta a queda se a gente não entender a criação. Queda não faz sentido sem que a gente entenda a criação. Por exemplo, se a gente entende temas como sexo, dinheiro, sucesso profissional talvez, se a gente não entender a criação antes da queda, pode ser que a gente entenda essas coisas como sendo mais em si mesmas, e elas não são. Deus criou essas coisas. A queda distorceu o uso que a gente faz dessas coisas.
E isso precisa ficar alinhado na nossa mente e no nosso coração. Então a gente precisa entender a criação, para a gente entender que o que Deus fez, o que Deus criou, é algo bom. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus criou é bom. Não é neutro, não é tanto faz. É bom, irmãos. É positivamente bom. Para a gente entender a queda e a redenção, a gente precisa então entender a criação. A queda vai mostrar para a gente como que a gente faz o mau uso das coisas boas que Deus criou. E a redenção vai ensinar para a gente como que Deus planejou a restauração de todas as coisas boas que Ele mesmo fez. Então, já para a gente começar, eu quero trazer algumas consequências da doutrina da criação. A primeira delas é que Deus é o Criador de todas as coisas. Aí você olha assim, pô, Felipe, isso é óbvio. Você passou amanhã, enfim, você passou dias estudando para chegar a essa conclusão. Não, a gente vai entender de uma forma mais profunda como que isso aqui é bom para a nossa vida. Repara que no discurso de Paulo, ele já começa falando assim de cara. O Deus que fez o mundo, lembra? Ele vai para o Areópago, uma galera para ouvir o que ele tem a dizer. Como é que ele começa o discurso? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele já Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração e tudo mais. Quando a gente lê a palavra e já abre a Bíblia em Gênesis 1, primeiro verso, a gente vai ver, obviamente, quando a gente estuda o livro de Gênesis, a gente já trouxe esse estudo aqui 2 vezes para a igreja, a gente vai perceber ali Moisés sendo inspirado por Deus para apresentar para o povo de Deus, para o povo de Israel, um Deus que é totalmente diferente das divindades, especialmente as divindades egípcias. O povo de Israel estava cativo ali, estava servindo como escravo dos egípcios já há 400 anos. Então, provavelmente, muitas divindades já faziam sentido para aqueles homens que deveriam conhecer o Deus verdadeiro. E aí, a gente vê Deus se revelando a Moisés, e aí Moisés escrevendo ali, sendo usado por Deus para registrar o livro de Gênesis. E a gente vai ver que na criação, a gente percebe Deus como sendo o Criador de todas as coisas. Não existem outras divindades. E se a gente olhar ali os dias da criação, a gente vai perceber até mesmo que a ideia ali é Moisés querendo mostrar que Deus está acima de todas as coisas e as outras divindades são não apenas falsas, como elas, como é que eu posso dizer, elas não existem de fato. Né? Então, tudo aquilo que eles ouviram durante muito tempo, Moisés, por exemplo, quando ele vai escrever que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, Moisés não usa o termo sol, lua e as estrelas, por exemplo. Ele fala, Deus criou o luminar maior, o luminar menor, até para mostrar para aqueles irmãos ali, para o povo de Deus, que não é Deus que criou outras divindades, não. Deus criou essas coisas que são criaturas de Deus. É matéria, é coisa que Deus criou para que a gente viva. E isso para aquelas pessoas fez muito mais sentido talvez do que para a gente hoje no século 21. Aí estou falando do século 21 não como algo já evoluído, mas para a gente que entende e já lê a Bíblia já há bastante tempo. Então a gente vai ver que Gênesis é uma resposta já contrária àquelas divindades existentes já naquele tempo. E aí uma coisa que a gente precisa ficar atento, que a gente vai ver na Bíblia e nesse discurso de Paulo, é que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela parte do princípio que é assim. Deus existe. Quando você lê Gênesis, abre a sua Bíblia, o primeiro verso é: no princípio, Deus criou. A gente não vê uma preocupação em mostrar, olha, existe um Deus, esse Deus, ele está aí, como a gente vê as outras coisas, a gente percebe que ele é maior do que tudo e tal. A gente hoje, no nosso mundo, a gente fica um pouco preocupado com esse tipo de coisa, com esse tipo de discurso. A gente tem talvez amigos ateus, e a gente pensa assim, caramba, eu preciso primeiro mostrar que Deus existe, para então falar sobre, irmãos, a gente não precisa ter essa preocupação. A Bíblia parte do pressuposto que nós temos um Deus, e esse Deus criou a gente com isso aqui dentro já. Eu e você não precisamos provar a existência de Deus para ninguém. Quando a gente lê o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, abra sua Bíblia comigo, Romanos 1, versos 18, 19 e 20. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever. Romanos 1, versos 18, 19 e 20. O texto diz:
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ele está dizendo, olha, o que se pode saber a respeito de Deus, Deus já mostrou para todo mundo. Não há dúvidas para ninguém. Deus existe. E aí ele vai dizer, porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Aquela pessoa que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida no último dia, diante de Deus, ela não vai poder dizer, Senhor, mas eu não sabia. Deus vai falar, olha só, toda a minha criação já deixou muito claro que eu existo. Eu já coloquei dentro do coração de cada ser humano essa ideia de que existe um Deus que sustenta todas as coisas. Irmãos, todo mundo, o que crê e o que não crê, todos sabem que existe um Deus. O que as pessoas tentam fazer é viver de um modo que ele não pareça existir. Porque elas sabem que se esse Deus existe, ele vai denunciar o próprio pecado de cada um de nós. Deus existe, ponto. Eu e você podemos pregar o Evangelho de uma forma clara e tranquila, partindo do pressuposto de que Deus é real. Ele já criou o coração de cada ser humano com essa certeza. Basicamente é isso. Ainda que você conheça um ateu convicto, que é difícil, tá? Ainda que você conheça um ateu convicto, não existe Deus. Ele sabe lá dentro dele que existe um Deus. Isso ensina para a gente que, ao evangelizarmos, a gente não deve se preocupar em mostrar, em comprovar se Deus é real mesmo ou não. A gente já pode partir do pressuposto de que Ele é real. A gente vai ver que o apóstolo Paulo faz isso o tempo todo. Já parte do princípio que Deus existe e é real. Talvez o que a gente precise é ter sabedoria para conectar pontos em que a pessoa pare para ouvir a gente. Às vezes a gente é meio sem sabedoria e fala já de cara, e aí a pessoa já não quer ouvir o que a gente tem a dizer. Mas agora, saber que existe um Deus, todo mundo sabe, de alguma forma. Isso é muito bom, isso é muito incrível para a nossa vida, beleza? Segunda implicação a respeito da criação, da doutrina da criação, é que Deus não está distante desse mundo, do mundo que Ele mesmo criou. Ele não só é o criador de todas as coisas, como Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é quem sustenta tudo que a gente vê, tudo que a gente pode tocar. Ele é o nosso sustentador. E para Ele ser sustentador, Ele tem que estar perto de cada um de nós. É por isso que o apóstolo Paulo, no meio do seu discurso, vai dizer, ainda que Ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Deus está perto de cada um de nós, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não veja, ainda que aquela pessoa não crente não queira aceitar isso, ou não consiga enxergar isso. Deus está perto de cada um de nós. A terceira implicação da doutrina da criação é que o homem é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo, no meio do seu discurso, vai dizer, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Quando a gente lê Gênesis 1, verso 26, Deus diz, façamos o ser humano na nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, isso aqui tem consequências muito, muito profundas para mim e para você, e que são consequências práticas para a nossa vida. Deus ter criado cada um de nós, a sua imagem, a sua semelhança, significa que nós temos responsabilidades. Deus nos deu responsabilidades. Ele nos fez seres responsáveis. Nós temos inteligência. Deus nos fez assim. Ele nos deu atributos que são comunicáveis a Ele. Nós podemos nos comunicar, nós falamos. Os animais não falam. Os animais fazem barulhos próprios de cada um deles, mas eles não se comunicam. Se você de repente gosta de bichinho, vai falar assim, claro que eu falo com o meu cachorrinho todo dia. Não é isso que eu estou querendo dizer, irmãos. Não fiquem chateados comigo. Os bichinhos são criação de Deus, são maravilhosos para a nossa vida. Você pode conversar com o seu cachorro, tudo bem. Ele pode entender o que você sente, o que você pensa. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Nós podemos nos comunicar, falar de forma inteligível. A gente tem palavras que são a nossa língua de fato. A gente pode amar. Eu e você somos capazes de amar, porque Deus ama.
Os animais não amam, a gente ama. É por isso que Deus exige algo a mais de cada um de nós. É esperado algo a mais de mim e de você por sermos seres humanos. Na criação que Deus criou, é esperado muito mais de nós do que da vegetação, do que dos animais, do que das coisas criadas. Nós somos os únicos de toda a criação que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente vai entrar na ideia da criação agora, com isso em mente, porque isso, irmãos, faz muita diferença. Muita diferença. Então, sobre a criação, a gente vai falar agora sobre 2 aspectos que a gente precisa ter em mente, e isso vai fazer muita diferença para a nossa vida. 2 aspectos que a gente precisa guardar. Existe o que é estrutura, aquilo que Deus faz como estrutura na sua criação, e existe direção. É a responsabilidade que Ele dá para cada um de nós, para que a gente use a estrutura que Ele fez. Não só use, mas desenvolva a estrutura que foi criada, planejada, feita por Deus no seu mundo. Isso precisa ficar claro para a gente, porque depois do que eu falar, eu vou deixar a bola quicando para o John voltar aqui para falar sobre queda. Quando a gente vai falar sobre coisas mais que acontecem no dia a dia, na humanidade, na vida, isso tem a ver com direção, não tem a ver com estrutura. Tudo que é estrutura, tudo que é feito por Deus para que seja desenvolvido, tudo aquilo que foi criado com potencial de desenvolvimento que Deus fez para que nós possamos usufruir, possamos utilizar, possamos desenvolver, isso é bom. É necessariamente bom, porque foi Deus que fez, foi Ele que criou. E a gente vai perceber que muitas vezes a nossa confusão no nosso dia a dia é misturar o que é estrutura com direção. A gente vai ver coisas que deveriam ser vistas como estrutura e vai falar assim, isso é ruim, mas não é ruim porque foi Deus que criou. E a gente vai falar sobre muitas coisas agora, tendo em vista essas 2 coisas. Tudo bem? Guarda isso no seu coração. Então, o que é estrutura? Deus criou todas as coisas com uma estrutura que tem o potencial de ser desenvolvida. Deus não só, irmãos, fez as coisas, Ele não só criou a matéria, os seres, mas Ele também fez, por exemplo, leis que regem essas coisas. A gente vai ver leis que são físicas e químicas, leis que fazem com que a vida seja multiplicada. Existem coisas que sempre vão acontecer, porque Deus fez dessa forma. Leis que fazem com que as coisas só funcionem do jeito que elas funcionam. São leis que Deus criou. O ser humano pode tentar pegar isso, que é a estrutura, e tentar transformar em direção, como se ele tivesse controle sobre essas coisas, mas ele não tem. O ser humano nunca vai conseguir fazer 2 homens procriarem, porque não é o que Deus criou como lei, isso é estrutura. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer até agora? Deus criou leis na sua estrutura, em tudo aquilo que Ele fez, Ele criou a matéria, Ele criou os seres para viverem nisso, para que isso seja desenvolvido para a sua glória. Ele fez dessa forma. O que a gente vai fazer com isso é que vai ser manchado pelo pecado e vai fazer com que muitas coisas que são boas podem às vezes se tornar ruins para a nossa vida, para o mundo, para a criação. Beleza? Estrutura é isso. Direção diz respeito à participação humana no manuseio dessa estrutura. Deus fez a estrutura, como as coisas funcionam, e direção é como o ser humano faz uso disso, como o ser humano manuseia isso. E isso é importante, irmãos, para que fique claro para cada um de nós que aquilo que faz parte da estrutura é necessariamente bom. Guarde isso. Não é neutro. Não é tanto faz, não, é bom, porque Deus fez, porque Deus criou assim, porque Deus planejou assim, e mais para frente eu vou trazer uma pulga para a orelha de vocês, porque a gente tende a pegar coisas que são estruturas e amaldiçoar talvez, e falar mal. Lá na frente a gente vai ver que trabalho é estrutura, e a gente fala mal às vezes do trabalho que Deus deu para a gente. Só que isso não é neutro, não é tanto faz, é bom, porque foi Deus que fez. Isso é estrutural. Guarda isso no seu coração, beleza? Vamos falar de um exemplo sobre estrutura. Abre aí Gênesis 2, versos 19 e 20. Olha que coisa legal.
Gênesis 2, versos 19 e 20, Deus tinha acabado de fazer o homem, tinha acabado de colocar ele no jardim, e aí olha o que ele vai fazer, olha o que vai acontecer agora na história. Gênesis 2, versos 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Só até aí. Olha que coisa legal, irmãos. Deus ordena no início da sua criação. Tudo era bom, nem tinha acontecido a queda ainda. Ele pega Adão e fala, olha só, eu quero que você analise a minha criação, que você olhe, que você conheça cada animal, cada planta, cada vegetação e nomeie essas coisas. Deus está falando aqui para o homem fazer taxonomia. Categoriza as espécies aí. É claro que não com esses termos, porque foram termos desenvolvidos depois. Mas Deus está falando para o homem fazer basicamente isso. Dê nome para todas as coisas que eu acabei de criar. Existe, irmãos, logo no início da criação, antes da queda, coisas que Deus não condena, pelo contrário, Ele ordena que sejam feitas. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Ciência, por exemplo, não é algo ruim. Ciência é algo que está na estrutura da criação. Ciência está na estrutura. Ciência é bom. Ciência não é neutro. Ciência não é tanto faz. É necessariamente bom, é positivamente bom. Ciência é estrutural. Por quê? Porque conhecer a criação de Deus é bom. Deus quis que fosse assim, Ele criou dessa forma, Ele queria que o homem olhasse para as coisas e desenvolvesse essas coisas, e desse nome para essas coisas, e percebesse como elas funcionam. Isso é criação de Deus, isso é bom, é necessariamente bom. Logo no início da narrativa bíblica, a gente vai perceber que existem coisas que impressionam muito para a gente. A Bíblia vai relatar coisas que para a gente hoje talvez sejam magníficas, ainda que ela não dê para a gente muitos detalhes. Por exemplo, quando a gente lê sobre a história de Noé, eu não sei para vocês, mas a história de Noé, para mim, é impressionante. A gente vê que ele constrói uma embarcação que é gigantesca, irmãos. É impressionante. Já no início, a gente percebe que o homem tem algum conhecimento ali científico que é de deixar a gente admirado. O tamanho da embarcação, com os parâmetros que a gente lê lá em Gênesis, no início de tudo, a gente vai ver, ao longo da história, a gente só vai ler relatos de coisa parecida no século XIX. O ser humano precisou evoluir, no sentido bom da palavra, desenvolver bastante, até chegar aonde chegou para algo que Noé fez lá no início. Uma embarcação gigantesca. Ele já tinha conhecimento científico lá. Já existia conhecimento científico, ainda que não houvesse talvez ali um conhecimento naval tão detalhado ou extenso. Por quê, irmãos? Porque desde o início isso é algo bom dado por Deus. Isso está na estrutura. Não pense você que seres humanos que viveram antes da gente eram mais burrinhos, eram mais ignorantes, porque eles não tinham o conhecimento que a gente tem. Não é. A capacidade que eu e você temos hoje de inteligência, de olhar para as coisas e analisar, o ser humano tem desde que Deus criou, lá em Adão e Eva. Lá já existia gente capaz de analisar a criação e perceber, caramba, se eu construir com tanto, pode ser que assim, não, mas se eu fizer com essa curvatura, pode ser que isso caia e tal. Nem que seja por experimento. Faz uma vez, deu errado, depois faz de novo, até acertar. E aí o ser humano vai construindo capacidades à medida que ele vai percebendo e analisando. E isso é algo bom que Deus criou. Isso é estrutural. Isso não é direção. Beleza? Quando a gente lê Gênesis 2,15, alguns versos antes, você ainda está com a Bíblia aberta aí, diz que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar o jardim era trabalho do homem. Cultivar o jardim era um trabalho do homem. Apesar do jardim ter sido criado por Deus, fica claro para mim e para você que ele não estava totalmente pronto. Entende isso? É como se Deus tivesse criado a estrutura com toda a potencialidade daquilo que a gente vê, mas ainda não estava completamente pronto, porque Deus queria que o homem fizesse isso,
queria que o homem cultivasse, queria que o homem plantasse, queria que o homem olhasse as coisas, não só desse nome, não só visse, mas que ele de fato cultivasse, que ele de fato guardasse aquilo que ele estava vendo, e isso era uma ordenança de Deus para ele. Existia essa expectativa no coração de Deus, de que o homem desenvolvesse esse jardim. O que estraga tudo, irmãos, é a queda. Ou seja, a gente pode dizer que tudo que o homem faz em termos de agricultura também é de Deus. A agricultura é boa, ela não é neutra, não é tanto faz, é boa, porque é estrutural. O homem olhar a terra, olhar a planta, entender como ela funciona, é algo que Deus criou. Não só a terra, não só a matéria, mas essa ideia do homem cultivar isso é algo criado por Deus. Isso é bom, irmãos. Isso é bom. Deus quis que fosse assim. A agricultura não só é algo necessário para mim e para você, para que a gente tenha o que comer. É algo bom, é algo belo, criado por Deus. Vamos ler Gênesis 4, versos 20 ao 22? Abra sua Bíblia aí. Gênesis 4, a partir do verso 20, o texto diz: E deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Para aí, é só para mostrar para vocês, por exemplo, a Bíblia já mostra aqui que desde o início, os homens já começaram a ter conhecimentos específicos, de coisas específicas. Tinha gente que se especializou em gado, tinha gente que se especializou na arte, com harpa e com a flauta. Teve gente que se especializou como manufatura, porque Deus criou assim, Deus fez dessa forma. Essas estruturas, irmãos, da criação, foram feitas por Deus para serem desenvolvidas. Por que a ciência é boa? Porque Deus quer que a sua criação seja conhecida. Por que a agricultura é boa? Porque Deus quer que a sua criação seja cultivada. Por que a política é boa, ou deveria ser? Porque Deus quer que a sua criação seja governada. Por que a educação é boa? Porque Deus quer que a sua glória seja comunicada. Por que a arte é boa? Porque Deus quer que a sua criação seja apreciada. Todas essas coisas foram colocadas por Deus na criação como estrutura, e elas não são neutras, elas não são tanto faz, elas são boas, irmãos, porque foi Deus que criou. Elas são belas, elas são agradáveis, Deus fez assim, são coisas que estão na estrutura. É a queda que vai fazer um mau uso dessas coisas. E aí o John vai falar melhor sobre isso depois do almoço. É engraçado que a gente não está acostumado a enxergar assim, não é? Abra um texto aí que eu vou deixar vocês assim impressionados porque eu fiquei. Isaías, capítulo 28, versos 23 ao 29. Isaías, capítulo 28, a partir do verso 23. Aqui o profeta Isaías vai começar a fazer um monte de pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que a gente sabe, né? A resposta já é óbvia. Você faz aquela pergunta meio que para o ar, assim, e quem ouve já entende e fala, pô, é óbvio. É como se você fizesse uma pergunta para um garotinho que já conhecesse essas coisas e falasse, pô, isso é óbvio, né, tio? Vamos ler o texto? Olha o que diz o texto. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Se fosse uma pessoa que estivesse nesse contexto, entendesse isso, com toda a especificidade que isso tem, ele ia falar assim, pô, é óbvio, né? Isso aí, você não precisa nem fazer essa pergunta. Será que ele está sempre abrindo sucos na terra e desfazendo os torrões? Claro que não, isso é uma coisa óbvia. Pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas. Pois o seu Deus, preste atenção, irmãos, pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Guarda isso, irmãos, guarda isso. Pois quem que está instruindo esse agricultor a fazer isso? Deus. Porque não se debulha o endro com instrumentos de trilhar, nem se passa a roda de carro sobre o cominho, mas o endro debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. Essa linguagem para a gente talvez não faça o menor sentido, eu não sei nem o que é nada disso aqui. Mas para quem está nesse contexto, nesse ambiente, cada coisa dessa é muito específica e é muito óbvia. E olha como o profeta vai terminar falando. O cereal debulhado, mas o lavrador na trilha, as rodas, também isso procede do Senhor dos Exércitos,
Ele é maravilhoso em conselho e grande sabedoria. Isaías está fazendo aqui um monte de pergunta retórica, com respostas óbvias, e aí a gente vai perceber o seguinte, ele vai dizer, é Deus quem está instruindo o agricultor enquanto ele faz todas essas coisas. É óbvio, irmãos, que Deus não está descendo lá e mostrando para o agricultor, ó, faz assim, faz assado, não. O que está acontecendo é que, à medida que o agricultor está olhando a terra, está fazendo essas coisas e está aprendendo com isso, é Deus que está ensinando isso para ele. Deus está ensinando isso para o agricultor. Você consegue perceber quão profundo e lindo é isso? À medida, irmãos, que o ser humano desenvolve a criação de Deus e aprende como ela funciona, é Deus quem está instruindo o ser humano. Isso não é maravilhoso? Que coisa incrível! Irmãos, isso aqui é lindo. E aí no final, obviamente, o profeta louva a Deus por tudo isso. Porque é Deus quem faz todas essas coisas assim. Toda vez que eu e você aprendemos algo que está na criação de Deus, na estrutura perfeita criada por Deus, Deus está se revelando a cada um de nós. E aí eu vou trazer então algumas implicações da estrutura ser boa e feita por Deus, tudo bem? A primeira dela, irmãos, é que todo conhecimento que a gente adquire é revelação de Deus. Todo o conhecimento, irmãos, todo o conhecimento, não só o religioso. Não é só quando você aprende uma coisa legal da Bíblia nova, é que Deus se revelou e falou uma coisa nova para você e, poxa, Deus falou comigo. Não, todo conhecimento. Quando você está lá na sua sala de aula, na faculdade, no seu colégio e aprende algo novo que o professor te ensinou, Deus está se revelando ali. Percebe? Como isso é lindo. Quando você está mexendo em alguma coisa nova e descobre lá como funciona aquela coisa, Deus está se revelando ali, porque isso é estrutura, isso é criação de Deus. Quando você aprende a fazer uma conta, quando você aprende a fazer uma comida nova, quando você aprende uma palavra nova da gramática, Deus está se revelando. Deus está se mostrando na sua criação. Eu quero ler um outro texto maravilhoso com vocês. Abre aí Êxodo capítulo 31, os 5 primeiros versos. Êxodo 31, a partir do primeiro verso, diz assim: o Senhor disse mais a Moisés, lembra que aqui o Senhor está dando instruções a Moisés para a construção lá do tabernáculo, certo? Aí ele vai dizer assim, eis que chamei, Deus falando, tá? Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para fazer o quê? Para elaborar e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedra de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Irmão, você consegue perceber? O que está rolando aqui? Eu vou falar por mim. Quantas vezes a gente não fica enganado com esse tipo de coisa? Ah, o Espírito de Deus vai me encher. Para fazer o quê? Para pregar. O Espírito de Deus vai me encher para eu ser bênção e falar do Evangelho para o meu amigo de oração. Para eu chegar aqui na frente e conseguir dar uma aula de 1 hora e pouco, sei lá. Irmãos, o Espírito de Deus encheu o cara para ele fazer trabalho em ouro, para ele ser um artífice melhor. Para trabalhar na construção de um tabernáculo. O Espírito de Deus não encheu aquele homem para ele pregar, para ele ser um outro profeta no meio do povo de Deus, não. Foi para ele trabalhar na construção do tabernáculo. Isso não é maneiro demais? Isso não é incrível? Isso aqui ajuda a gente, às vezes, a tirar aquela ideia de, dom espiritual, e ser aquela coisa de ficar falando em língua, ou só coisa que acontece dentro da igreja, irmãos. O Espírito de Deus pode te encher para você ser bênção lá no seu trabalho, lá na sua família, lá no meio daquelas pessoas que não conhecem Jesus ainda. Para você fazer melhor aquilo que você faz. Para você ser um profissional melhor, seja qual for a profissão. Você entende? Não necessariamente para pregar o Evangelho, ainda que ele também faça isso. Toda vez que a gente aprende alguma coisa nova, irmãos, toda vez que você estuda e aprende sobre um novo componente químico, ou como se talha madeira, ou como uma célula humana funciona, ou como se fura uma parede, qualquer coisa, Deus está se mostrando para você. É isso que a criação ensina para nós, e que é incrível demais.
Toda vez que a gente aprende uma coisa nova, Deus está mostrando para mim e para você como a criação dele funciona. Ele que está revelando isso para cada um de nós. É claro que o ser humano sem Deus não percebe isso. Ele é soberbo, ele é arrogante, ele acha que ele está descobrindo uma coisa nova, ele está aprendendo aquilo. Ele não consegue se submeter ao Criador. Ele não consegue entender que é o Criador que está mostrando isso para ele. É por isso que Deus, na maioria das vezes, mantém o ser humano humilde. Ainda que ele não perceba isso, que ele não reconheça isso. Por exemplo, quando você vê que os caminhos da ciência ainda são tão limitados para explicar várias coisas. É Deus também fechando algumas coisas do conhecimento, irmãos. Algumas portas ali. É Deus falando, calma, isso aí vai demorar um pouquinho para você entender como funciona. No tempo certo eu vou mostrar, não é agora a hora certa. Porque é Deus quem mostra essas coisas para a gente. Você consegue entender? Calma, você ainda não vai descobrir a cura para essa doença agora. Isso eu vou fazer depois, com outra pessoa. Baixa sua bola um pouquinho aí. Entenda que eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou o Criador de todas as coisas. Ele vai mostrando para a gente aos pouquinhos, para que o homem fique fascinado a cada descoberta. É tipo a gente hoje ver algumas coisas que são relativamente novas e perceber, caramba, isso aqui serve para isso, que coisa incrível. E é um conhecimento que talvez há 10 anos atrás a gente não tinha, e hoje tem. A gente fica fascinado, uau, que coisa incrível, que coisa linda, maravilhosa. Irmãos, isso é Deus se revelando. É o Senhor se mostrando. Cada componente da estrutura criacional funciona como um sinal que aponta para Deus. A gente não deve olhar esse sinal e ficar fascinado com o sinal, como ele sendo um fim em si mesmo, irmãos. Perceba isso, a gente tem que entender que isso está apontando para a glória do Criador. E isso pode fazer muita diferença na nossa vida. Um pastor reformado gosta de usar a seguinte analogia. Ele vai dizer o seguinte, é como se essas coisas que a gente vai descobrindo fossem um sinal de trânsito. A gente não olha para um sinal de trânsito e fala assim, caramba, que sinal bem feito, bem colocado, essa luz vermelha está bem brilhante, bonita, né? Olha o detalhe de cada coisa. Não, o sinal só está mostrando para a gente algo que vai além dele como um fim em si mesmo, entende? É só para mostrar, pô, agora está na hora de parar, agora está na hora de eu continuar, e a gente segue a vida. Cada coisa que a gente vai descobrindo na criação vai mostrando a glória de Deus, e a gente não tem que ficar fascinado com essas coisas, mas com o Deus que é o Criador dessas coisas. Amém? Isso é maravilhoso demais para mim e para você. Todos esses componentes, todas essas novidades apontam para algo muito maior, para o Criador que é o único digno de toda a glória. Ah, irmão, você consegue agora perceber como que você ter uma cosmovisão cristã muda tudo? Esse é o nosso desejo aqui com esse dia. Você percebe? Quando você for trabalhar, quando você for aprender coisas novas daqui para frente, entenda isso, é Deus se mostrando para você, cheio de graça, cheio de amor, mostrando, olha como a minha criação é perfeita, olha como a minha criação é bela. É o pecado que estraga essas coisas, é o pecado que deturpa isso, e aí, isso tem a ver com direção, não com estrutura, beleza? Segunda implicação disso, toda atividade na vida tem uma relação de amor ou de desprezo para com Deus. Se você está me acompanhando até agora e está percebendo o que eu estou querendo dizer aqui, que tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, não só em termos de matéria, mas em termos de leis, em termos de criação, de desenvolvimento, isso está em estrutura. Se eu e você entendemos isso, se somos cristãos, se sabemos que isso serve para glorificar a Deus, irmãos, tudo então que a gente faz com isso que foi criado por Deus, tem necessariamente uma relação ou de amor ou de desprezo para com Deus, porque isso foi criado por Ele. Eu vou tentar trazer algumas ilustrações para você entender o que eu estou querendo dizer aqui, beleza? A ideia é que se tudo que eu faço rotineiramente não me conduz a contemplar o meu Criador, então eu automaticamente estou numa postura de desprezo para com o meu Senhor. E isso vale para qualquer profissão, irmãos. Isso vale para manicure, isso vale para o jogador de futebol, isso vale para o advogado, vale para o dentista, para o economista, para o pedreiro, isso vale para a faxineira, isso vale para o médico, para qualquer profissão que você possa imaginar. E é por isso que, na época da reforma, os reformadores falavam de trabalho como sendo vocação. Eles tinham essa ideia de que o meu trabalho é uma vocação. Eles entenderam que, se eu olhar para o meu trabalho como algo secular,
Então eu perdi de vista que eu estou aqui nesse mundo para servir. E isso necessariamente tem uma relação com Deus. Irmãos, se isso tem relação com Deus, não importa o que eu faça, se eu estou sendo chamado por Deus para fazer o que eu faço, eu sou um vocacionado. Deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer. A gente hoje em dia deturpou esse conceito de vocação. Hoje a gente talvez pense em vocação como, eu ter o trabalho dos meus sonhos. Essa é a minha vocação. Quando eu estou trabalhando em algo que eu não gosto muito, é porque eu ainda não encontrei a minha vocação. A gente pensa assim, mas esse pensamento está equivocado, irmãos. Todo o trabalho que nós fazemos é vocação. Já foi dado por Deus para a gente, porque tem a ver com desenvolver a estrutura criada por Deus, que é boa. Todo o trabalho. A gente que precisa alinhar, mais uma vez, a nossa cosmovisão. Percebam como esse tema, cosmovisão, irmãos, é muito importante, influencia e impacta todas as áreas da vida mesmo. Porque o nosso trabalho, ainda que hoje seja talvez cansativo, ainda que você olhe odiando para ele, não deveria ser assim. Porque todo trabalho é vocação. Se você hoje vive insatisfeito no trabalho, porque você perdeu de vista que você está nesse trabalho, não para a sua satisfação, mas porque você deveria estar ali servindo em amor ao que Deus criou. O nosso trabalho, irmãos, não é para nossa realização primeiramente. E eu não estou querendo dizer que você não deva ter um trabalho que te traga satisfação, não. Você pode procurar um assim. Mas cuidado quando você reclamar do trabalho que Deus te deu. O nosso trabalho, antes de ser para a nossa realização, irmãos, ele deve ser para o benefício do próximo, deve ser em serviço ao próximo, por amor ao próximo e a Deus. Porque Deus criou o trabalho, e trabalho está na estrutura. E estrutura não é algo tanto faz, não é algo neutro, é algo bom. Trabalho é bom. Entende? A gente que pensa que às vezes, poxa, quando eu faço alguma coisa só para Deus, é porque a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Vou parecer que eu estou sendo meio repetitivo aqui, mas isso foi inclusive pregado agora no retiro lá da igreja, os santos na casa de César. A gente tem às vezes essa visão de que, cara, quando eu faço alguma coisa dentro da igreja, aí eu estou fazendo para Deus, mas quando eu estou fazendo lá fora, não. Aí o cara, o médico, tira 30 dias de férias para ir lá para uma tribo. Não que isso seja ruim, irmãos, isso é bom também. Mas não é só isso que é para Deus. Aí eu vou lá para uma tribo distante para servir lá e para pregar o evangelho. Aí eu estou servindo a Deus. Mas quando eu estou aqui fazendo uma cirurgia para uma pessoa, ou quando eu estou aqui fazendo um atendimento, tentando encontrar uma cura para uma doença, isso aqui eu não estou fazendo para Deus, isso aqui é trabalho secular. E não é para ser assim. Isso aqui é uma vocação, é algo dado por Deus, um chamado de Deus para a nossa vida. Ainda que a gente faça coisas que a gente não gosta. Irmãos, qualquer trabalho vai ter coisa que a gente não gosta. Qualquer um, até aquele que você sonha. Talvez você fale assim, não, mas duvido, um cara que faz vídeo no YouTube e ganha dinheiro, cara, é chato pra caramba gravar vídeo todo dia. Todo trabalho tem coisa muito chata, muito ruim. Por quê? Por causa da queda, por causa da direção. A gente faz mau uso das coisas de Deus. A gente começa a colocar identidade nisso. A gente começa a venerar isso. A gente começa a idolatrar isso. Aí, não é dessa forma que Deus criou. Entende? Cosmovisão, irmãos, precisamos ajustar, entender que trabalho é bom. O mau uso é que, enfim, faz as coisas desandarem. Faz a gente se sentir insatisfeito, triste, enfim, todas essas coisas. Beleza? Quer ver um exemplo muito claro disso? Jesus viveu o quê? Aproximadamente 33 anos, certo? A gente tende a pensar assim, caramba, aqueles 3 anos ali do período do ministério de Jesus, aquilo ali que é fantástico, a gente gosta dessa parte. Essa parte que os evangelhos se propõem a falar sobre, mas até os 30 ele foi carpinteiro. Eu pergunto a você, você acha que Jesus só foi justo, bom, totalmente santo nesses 3 últimos anos de vida ou foi na vida toda? Irmãos, isso é óbvio, foi na vida toda. Mas a gente tende a achar que esses 3 aqui foram muito mais especiais. Porque foi o ministério dele. E de fato foram maravilhosos, irmãos. A gente está aqui, nossa vida foi transformada por causa disso. E ele morreu numa cruz. Mas toda a vida de Jesus foi perfeita. Toda a vida de Jesus, quando ele estava lá fazendo um banquinho de madeira, talhando a madeira, quando ele estava lá ajudando o seu pai no serviço de carpintaria, ele já estava agradando totalmente a Deus. Ele já estava sendo totalmente santo, totalmente justo. Mais uma vez, irmãos, o trabalho é bom.
Trabalho é algo criado por Deus, está na estrutura. A direção que a gente faz disso aqui não é santa, muitas vezes por causa da queda. Isso acontece por causa da queda. Já são 12:10, eu tenho até que horas aqui, cara? Que 12:30, tem mais 20 minutos. É porque eu tenho ainda bastante coisa para falar, irmão. Eu acho que vou ter que dar uma corrida aqui, só para ver o que eu priorizo aqui. Vamos lá. Então tá bom. Deixa eu voltar, porque eu me perdi um pouquinho aqui, quando eu parei para pensar aqui. O que a gente faz, de fato, assim, no nosso dia a dia, por conta da queda que deturpa o nosso coração, que mancha algumas escolhas e a nossa mente, é que faz com que a gente olhe para coisas que deveriam ser vistas como boas, como ruins, e não são, porque estão na estrutura, tudo bem? Se a gente entender que Deus quer que a gente desenvolva a sua criação, que a gente cuide da sua criação, e a gente faça isso para a sua glória, a gente vai perceber que isso, irmãos, não é uma sugestão de Deus, é um mandamento. Deus ordena que o homem cultive o jardim, Ele ordena que a gente cuide da sua criação. Isso é uma ordem. E é daí que a gente cria aqueles termos, mandato cultural. É basicamente isso, mandato é um mandato, é uma ordem. A gente vai ver que Deus quer que a gente tenha relação com Ele, é o que a gente chama de mandato espiritual. Ele quer que a gente tenha relação entre a gente, é o que a gente chama de mandato social, e Ele quer que a gente tenha relação com a sua criação, que a gente cuide, é um mandato cultural. A gente precisa cuidar, entendendo que isso foi feito por Deus como algo maravilhoso, como algo precioso. Isso é um mandato cultural. O que a gente precisa guardar no nosso coração, irmãos, é que vida cristã não tem só a ver com amar a Deus e amar ao próximo. A gente entende pela palavra de Deus que esses são mandamentos prioritários, sim, são prioritários. Primeiro eu tenho que amar a Deus, depois eu tenho que amar o próximo. E essa é a ordem correta. Agora, existe também um mandato para que a gente cuide da criação de Deus. O mandato cultural não é neutro, irmãos, é uma ordem, é uma ordenança. A gente precisa amar a Deus e ao próximo nesse mundo que foi criado por Ele. Enquanto a gente desenvolve tudo aquilo que Deus criou como capacidade maravilhosa para mim e para você, para que a gente tenha. É claro que algumas pessoas abusam da criação e usam de um modo exagerado e acabam destruindo a criação. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado porque tem uma galera que vai para um outro extremo, aquela galera mais ecológica, e pensa assim, não, a gente não pode nem tocar na criação. Irmãos, não é isso que Deus ensina. Beleza? Não é isso que Deus ensina. Deus ensina a gente a utilizar, sim, todos os recursos que Ele colocou à nossa disposição, mas que a gente faça isso com equilíbrio. Com equilíbrio. É isso que Deus ensina para mim e para você. Nós devemos, sim, utilizar as vegetações que Ele cria, a gente deve, sim, utilizar os animais que Ele criou de uma forma equilibrada, de uma forma sábia, não destruindo, mas também não venerando. Sabe quando o aluninho está lá no colégio, vem aquele professorzão de esquerda e começa a falar que a gente tem que cuidar da natureza, a natureza é maravilhosa, a natureza é linda, é o ser humano que destrói, deixa a natureza intocada, que ela cuida de si mesmo, por si só. Irmãos, isso não é discurso bíblico. Não é isso que Deus ensina para mim e para você. Nós fomos chamados a cuidar da vegetação. Isso que o professor está fazendo em sala de aula não é dando uma aula talvez inocente, não. É religiosidade, irmãos. É transformar a natureza em um Deus. Do tipo, não, isso aqui é mais importante do que qualquer outra coisa. É religiosidade panteísta. Como se a natureza, a vegetação fosse mais importante do que os seres humanos. Irmãos, guarde isso. Nenhum discurso, nenhuma visão é neutra. Nenhum discurso é neutro. O professor, quando está em sala de aula e fala o que ele fala, ele também está encharcado de cosmovisão, assim como a gente está. Assim como a gente quer ajustar a nossa, eles em todo o tempo estão ajustando a deles e criando distorções. Aí sim, isso tem a ver com direção, isso não tem a ver com estrutura. Aí é ser humano cheio de pecado, querendo deturpar coisas que Deus criou como sendo perfeitas e belas. Assim como o Clovinho mostrou aqui várias cosmovisões que existem hoje, e que foram completamente distorcidas, mas utilizando o quê? Estrutura criada por Deus que é boa. A gente tem que saber utilizar, irmãos, a gente tem que saber trazer isso para a nossa vida. Outro ponto, cultura. Se Deus quer que o ser humano desenvolva sua criação, a gente vai concluir que cultura não é algo eminentemente mal. Cultura, inclusive, vem da palavra cultivo. Cultura não é algo ruim. Cultura é desenvolvimento do ser humano. É claro que muitas vezes com aspectos pagãos, mas muitas vezes com aspectos benéficos, irmãos. A gente precisa aprender a discernir algumas coisas. Cultura
é desenvolvimento das potencialidades criacionais. A gente está destacando tudo isso aqui nessa manhã para ficar bem ajustado, irmãos, na nossa mente e no nosso coração, para que a gente não veja coisas que Deus criou como boas e fale que são coisas ruins, entende? Eu espero que eu esteja conseguindo mostrar isso aqui para a gente nessa manhã. A gente não pode olhar para o trabalho e achar que o nosso trabalho é ruim. Não, ele foi criado por Deus, ele está na estrutura criacional, é algo bom, é algo belo, é algo maravilhoso. Para mim e para você, não é neutro, não é tanto faz, é bom, é bom. Se a gente está insatisfeito, talvez o que a gente precise é ajustar o nosso coração, é ajustar mais uma vez a nossa cosmovisão. Eu sei que às vezes é difícil, irmãos. É muito fácil chegar aqui na frente e falar esse monte de coisa aqui pra gente. No dia a dia, quando a gente chegar segunda-feira e tiver aquele chefe insuportável lá, enfim, ou se tiver que lidar com alguma coisa mais difícil, aí a gente vai ter que parar, orar, Senhor, me ajuda a entender que isso aqui é bom. Senhor, me ajuda a usar isso aqui para a sua glória, perceber que isso aqui faz parte da sua criação para a minha vida. Tudo bem, irmãos? E a terceira coisa que a gente vai destacar é um assunto que talvez seja novo para a maioria de nós aqui, que é sobre a soberania de esferas. Isso aqui, irmãos, é um conceito que é trazido por alguns teólogos holandeses já há mais de um século e pode ajudar a gente a compreender um pouco melhor a criação de Deus. Isso aqui vai ajudar a gente a ajustar as nossas expectativas. Eu vou tentar falar de uma forma mais rápida, porque eu não tenho muito tempo aqui, mas eu acho que a gente concluindo aqui vai ficar claro e eu consigo encerrar essa minha parte aqui sobre a criação. Tá? A gente às vezes usa termos assim que vão ajudar a gente a entender essa ideia da soberania de esferas. A gente usa termos assim, o mundo dos esportes, o mundo da moda, o mundo das artes. A gente não usa termos assim? Isso talvez ajude a gente a entender essa ideia. Quando esses teólogos holandeses falavam de soberania de esferas, eles estavam querendo dizer que existem esferas que também estão na criação de Deus e fazem parte da criação de Deus, e eles queriam mostrar para a gente que, por exemplo, as esferas da família, a esfera da educação, a esfera da arte, a esfera da política, a esfera do comércio, são esferas da criação. Tudo bem? São esferas da criação. E cada uma dessas áreas, cada uma dessas esferas deveria ter a habilidade de desenvolver o que é próprio da sua área, sem ter a outra área se metendo nela ou invadindo ela. Cada esfera deveria ter essa soberania, por isso que a gente chama de soberania de esferas, para desenvolver o que é próprio da sua própria esfera, sem deixar que outra esfera determine alguma coisa. Deixa eu ilustrar para você tentar entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, se a gente entende que o Estado é uma esfera, e é uma esfera criacional, Deus criou, obviamente, ideias de governabilidade. Deus quer que o ser humano também governe a sua criação, tudo bem? Então, se a gente pensa que o Estado é uma esfera, a gente tem que entender quais são as coisas próprias que devem ser feitas pelo Estado, e o Estado não deveria interferir em outras esferas, ele deveria fazer o que é próprio da sua esfera, e também não deveria ter outras esferas interferindo naquilo que é próprio dele. Tudo bem? Então, por exemplo, o Estado, o dever dele é proteger os seus cidadãos, é cuidar bem daquilo que é público, esse é o dever do Estado. Ele não deveria ser atrapalhado por outra esfera, e ele também não deveria ter que se meter em outra esfera. Essa ideia de que cada esfera tem as suas prerrogativas e devem se desenvolver por si só. Cada esfera tem as suas peculiaridades. E isso, irmãos, deve valer para todas as esferas. Isso vale para a igreja, que também é uma esfera. Isso vale para o comércio, que é uma das esferas. Isso vale para as escolas. Isso vale para a ciência. Por exemplo, a arte. A esfera da arte, a gente deveria entender como, por exemplo, a arte é responsável por produzir excelência estética. Se ela produz aquilo que ela deve produzir, ela é boa, ela está na estrutura. Ela não é neutra, não é tanto faz. Se produz excelência estética, ela está fazendo aquilo que é próprio dela. Tudo bem? Por que isso é importante para a gente? Porque houve um tempo, e hoje a gente também vive um tempo assim, vou trazer uma outra ilustração, vocês vão perceber. Mas, por exemplo, houve um tempo em que a arte só podia produzir coisa sacra, coisa do meio da igreja. Na Idade Média, por exemplo, um artista, ele só podia produzir coisas que tinham a ver com a igreja, coisas que tinham a ver com uma visão religiosa da vida. O artista só sobreviveria se ele trabalhasse para alguma paróquia ou para algum monarca.
Ninguém sobreviveria produzindo coisas que fossem vistas como seculares, porque a igreja ficava falando o que a arte tinha que fazer, e não é da esfera da igreja falar o que a arte tem que fazer. Deu para entender o conceito? E não há nada errado, irmãos, em arte, fazer arte. Quando a gente vê essas esferas se conectando e querendo uma se meter na outra, a gente vê a quebra da soberania das esferas. Só que o que esses teólogos defendiam as esferas também fazem parte da estrutura, foram criadas também por Deus e devem ser vistas como boas. O que a gente tem que estar atento que direção a gente dá para essas coisas que são criacionais. Quando o ser humano pega a arte e faz um mau uso dela, porque ele está encharcado de pecado, aí isso se torna algo ruim. Não porque a arte é ruim, mas porque o ser humano é pecador. Deu para entender? Tudo certo? Isso é bom para a gente porque isso, irmãos, vai alinhar as nossas expectativas. Eu já vou chegar nos exemplos, você vai entender o que eu quero dizer. Irmãos, a gente tem que aprender que Deus é honrado quando uma esfera produz algo que é dela, que é próprio dela. Não necessariamente tem a ver com ensino religioso, tudo bem? Então, quando a ciência avança no conhecimento, ela está fazendo algo que agrada a Deus. Quando a economia avança na boa mordomia, ela está fazendo algo que é de Deus, que faz parte. Quando a política promove a justiça, ela está fazendo algo que é bom, ainda que não tenha a ver com coisas religiosas. Beleza? Isso faz parte da criação de Deus, irmãos. A diferença é que nós, como cristãos, vamos olhar para isso e vamos entender que Deus está sendo glorificado assim. Tudo bem? Aí vamos tentar entender essa ideia de moldar as nossas expectativas. Muitas vezes a gente tende a reclamar das coisas porque a gente não entende bem essa ideia de soberania de esferas. Sabe quando, por exemplo, você olha para o seu estado como um todo, como forma de governo, e pensa assim, o Estado está falido. Aí você reclama e critica todas as coisas. Eu acho que está ruim, as coisas estão ruins, enfim. Mas talvez isso seja uma expectativa errônea de que o Estado tem que suprir a nossa necessidade financeira. Isso não é verdade, irmãos. Esse não é o papel do Estado. Esse não é o papel do Estado. Ele não tem que suprir as nossas necessidades financeiras. Ele tem que fazer o que é próprio do Estado. Mas o brasileiro, às vezes, tem essa expectativa de, o Estado não presta. Só que essa não é a esfera dele. Ele tem que fazer o que é próprio do Estado. Igreja, às vezes a gente reclama assim, a igreja hoje está perdida, ela não é mais relevante na sociedade. A gente tem que entender o que isso significa na visão ou no discurso de quem está criticando a igreja. Por quê? Será que a pessoa está falando que a igreja hoje não é relevante porque ela não tem um projeto social próprio? Isso talvez seja um entendimento equivocado sobre o que a igreja precisa fazer, ou o que a igreja é obrigada a fazer. Não que seja ruim a igreja ter um departamento de ação social, mas esse não é o dever principal dela. O dever principal da igreja não é sanar os males sociais da sociedade, irmãos, não é esse. O dever da igreja é ser o povo de Deus aqui no mundo, é levar o evangelho, é ser luz aqui. Se a gente puder fazer essas outras coisas, bênção, glória a Deus. Por exemplo, quando a gente olha para a esfera da escola, às vezes os pais reclamam assim, as escolas hoje não estão trazendo mais valores para as nossas crianças. Irmãos, esse não é o dever da escola. Tudo bem, se você achar uma escola que faça isso e tal, pode até ser legal. Mas você percebe que, às vezes, as críticas que a gente faz têm a ver com um mau entendimento sobre o que cada esfera deveria fazer. Talvez a gente esteja esperando mais do que deve do Estado, da igreja, do colégio. E isso gera frustração no nosso coração. E a história vai mostrar para a gente como isso é ruim. Por exemplo, no passado, a igreja excomungou Galileu. Essa é uma história muito citada hoje pelos cientistas, fazendo chacota mesmo da igreja. Vão dizer assim, a igreja não deveria falar de ciência, tem que ficar quieta o tempo todo. Por quê? Isso aconteceu no passado, e aí, até hoje, isso vira chacota para a igreja, porque a igreja tentou interferir numa outra esfera que não lhe era própria. Tudo bem? Sabe quando você tem lá os seus filhos que estão no colégio, aí você pensa, enfim, você vai lá na reunião de pais, aí o colégio fala, poxa, eu queria agradecer aos pais por serem parceiros aqui da gente, na educação dos seus filhos. Irmãos,
a ordem está errada. Os pais é que têm que agradecer o colégio por ajudarem só numa partezinha da educação dos seus filhos, naquilo que o colégio consegue fazer na educação dos filhos. Educar os filhos, ensinar valores a eles, é dever nosso como pais. Deus vai me cobrar sobre a educação que eu dou para Manu. Ele não vai cobrar o Gênesis, ele não vai cobrar o colégio, ele vai me cobrar como pai dela. Eu sou responsável pela educação dos meus filhos. Se você terceiriza a educação do seu filho na mão do colégio, você está fazendo errado, meu irmão. Você está fazendo errado. Essa ideia de soberania de esferas ensina isso para nós. Nós somos os responsáveis, por exemplo, nesse caso, a ensinar respeito, a ensinar valores, coisas que são importantes para os nossos filhos. Um outro exemplo, só para a gente já partir para o final aqui. Lembra lá em 2011, 12, quando o governo federal aqui no Brasil aprovou 2 leis que eram contraditórias. Uma facilitando muito o divórcio e uma outra falando sobre a lei da palmada. Lembram disso? Dessa lei? Aí eu lembro que na época, algumas pessoas até contam isso, né? Quando falou sobre o divórcio, aí todo mundo reclamou e falou, não, coisa ruim, o Estado não tem que se meter, não tem que se meter na questão amorosa das pessoas. E sobre a palmada, algumas pessoas falavam o contrário, tipo, o Estado tem sim que se meter na educação dos filhos, tem que proteger os filhos dos maus tratos dentro de casa. Irmãos, a questão não é essa, tudo bem? É claro que já existiam leis que já protegiam em casos de maus tratos. Agora, o Estado não tem que se meter nessa questão de como é feita a educação dentro de casa. E isso é só uma ilustração para mostrar para a gente, quando o Estado interfere em esferas que ele não deveria interferir, gera uma quebra e isso não é bom para a gente. E não é isso que Deus criou para a gente enquanto estrutura. Deus também criou estruturas com suas limitações, com as suas especificidades, para que elas fossem desenvolvidas na sua maior capacidade. E a gente fazendo assim, a gente glorifica a Deus. Tudo bem, irmãos? Essas esferas são esferas também criacionais. Cada área deveria ter a habilidade de desenvolver o que é próprio da sua esfera, sem ter a outra intervindo, atrapalhando, ou sem querer atrapalhar e intervir na outra. Tudo bem? Quero concluir, vou terminar em ponto dentro do meu horário, dizendo que a gente precisa aprender, em toda vez que a gente fala sobre igreja, governo, escola, todas as áreas da vida, irmãos, nosso trabalho, como a gente vive no dia a dia, se a gente lembrar da doutrina da criação e das implicações dela, a gente vai perceber que tudo de fato existe para a glória de Deus e nós somos chamados a viver para Deus somente. Esse é o nosso papel. E se a gente ajusta isso, se a gente alinha a nossa cosmovisão, se a gente acerta mais isso, a gente vai viver muito mais feliz, a gente vai viver muito mais satisfeito, porque a gente vai perceber que muitas coisas são boas, foram criadas por Deus como coisas boas, como coisas belas, como coisas agradáveis. A gente aqui às vezes deturpa isso por conta da queda, e a gente vai perceber então que tudo que foi criado por Deus é bom, não é neutro, irmãos, é bom. E a gente precisa entender, obviamente, que não é só quando a gente está lá no nosso tempo devocional, ou quando a gente está dentro da igreja, fazendo alguma coisa aqui dentro da igreja, aí sim a gente está sendo espiritual, aí sim a gente está agradando a Deus. Não, irmãos, tudo que a gente faz que tem a ver com a criação do nosso Deus, que tem a ver com o desenvolvimento daquilo que Deus criou, é bom, não é neutro, não é tanto faz. É bom, é agradável, é perfeito. Quando a gente conversar daqui para frente sobre política, sobre igreja, sobre colégio, sobre ciência, sobre trabalho, que nossas falas tenham sempre essa cosmovisão correta, sempre apontando para a palavra, sempre olhando para aquilo que a Bíblia tem a nos orientar. É por isso que a doutrina da criação é importantíssima. É importantíssimo a gente estudar esse assunto, a gente entender de uma forma mais detalhada aquilo que Deus fez e como Ele deseja que a gente desenvolva isso no dia a dia. Tudo bem, irmãos? O que a gente precisa guardar no coração é: vida cristã não deve ser desconectada de vida pública. Tudo bem? Vida cristã não deve ser desconectada de vida pública. A gente é chamado a ser um só, um ser criado pelo Senhor, redimido, já salvo, já transformado, para ser bênção nesse mundo, para ser agente de redenção enquanto a gente vive, amém? Faltando 1 minuto, vou entregar, vou fazer uma oração e a gente vai almoçar, tudo bom, gente? Senhor, muito obrigado mais uma vez por aquilo que você ensina por meio da sua palavra. Senhor, muito obrigado por a gente poder aprender mais sobre a sua criação, por poder entender como o Senhor é bom, como o Senhor é perfeito, como você cria coisas
belas, como você se importa com a gente, Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe toda a glória, todo o nosso louvor, Senhor. Você é um Deus bom, nós te amamos e queremos viver para a sua glória, Senhor. Ajuda a gente a ter uma cosmovisão correta, bíblica, que sempre olha para você, que sempre percebe a tua bondade em tudo que a gente faz e que a gente tem um coração que sempre é grato, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, queridos. Deus abençoe.